A Bert, a Abratel agradece a oportunidade de estar com vocês hoje aqui. Apresentação, quer que a gente passe? Passa melhor. Tem algum segredo aqui? Não, né? Não, esquerda, direita e o vermelho é o laser. Queria cumprimentar também senhoras e senhores presentes e dizer que nós vemos essa audiência como extremamente importante, que nós estamos tratando de dois serviços, duas plataformas da maior relevância para o país. Tivemos essa bela apresentação do Levi. Eu queria, Levi, apenas fazer uma sugestão. Vamos chamar de disponibilização da faixa. Quando fala limpeza, fica um negócio assim, parecendo que está tirando alguma coisa suja da faixa. E quem está saindo é a radiodifusão. Eu vou sugerir que a gente use a palavra disponibilização. Uma brincadeira à parte, eu queria dizer que o Levi fez uma bela apresentação. A gente não tem a menor dúvida com relação às colocações de importância da banda larga. Isso é claro e notório, é mundialmente conhecido. E a minha apresentação, ela vai refletir a nossa visão de todo o processo de estudo com relação à disponibilização da faixa para a banda larga e vai ter um foco específico numa preocupação maior nesse processo todo, que, na nossa visão, carece de um esforço coordenado pelo Ministério das Comunicações, juntamente com a Anatel, que é o problema maior que nós vemos enfrentando hoje, que é a interferência da banda larga na televisão digital, a interferência entre os serviços em faixas adjacentes. É um problema grave, é um problema que ainda está por ser equacionado devidamente, foi estudado com bastante detalhe, bastante profundidade no mundo todo, e é um problema técnico, tem que ser resolvido tecnicamente, e a saída para a solução desse problema que nós enxergamos é um trabalho compartilhado, um trabalho de equipe, envolvendo os dois setores de radiodifusão, coordenados pelo Ministério e pela Anatel. E eu gostaria, presidente João Rezende, aproveitando a nossa presença aqui, aproveitando a presença do Levi, dizer que seria um resultado fantástico dessa audiência pública se a gente já saísse com a concordância do estabelecimento, da instauração desse trabalho coletivo, desse trabalho a 8 mãos, coordenado pela Anatel e pelo Ministério. Realmente seria um ganho bastante importante. O Levi mostrou os avanços e a importância da banda larga móvel. Eu queria trazer apenas rapidamente, já bastante conhecido, que do outro lado nós estamos tratando da maior e mais importante plataforma de mídia de massa do Brasil. Com todo o avanço da banda larga, nós temos ainda 64% da população, as faixas C e D, extremamente dependentes da radiodifusão aberta no que diz respeito à informação, a entretenimento, a qualquer tipo de informação cujo aspecto é um aspecto de difusão geral. Nós estamos falando de uma televisão aberta, sem custo para o usuário, um modelo analógico difícil de ser substituído, e nós estamos falando da continuação do mesmo modelo bem-sucedido de televisão aberta, a plataforma que traz ao cidadão brasileiro, em qualquer recanto do país, a informação, o entretenimento, o noticiário de utilidade pública. Tá? Nós vamos entrar o ano que vem em mais um período eleitoral, e a televisão aberta é, sem dúvida nenhuma, junto com o rádio, eles constituem as únicas fontes de informação para milhões e milhões de brasileiros. Lembrando, mais uma vez, aquele gráfico anterior, que nós estamos falando de uma plataforma que se destaca na sua penetração, na sua recepção junto à população brasileira. E com a digitalização, nós estamos falando do mesmo modelo, sem custo para o usuário, digital, alta definição das imagens e com um aspecto extremamente moderno, que é o serviço que já está sendo recebido nas televisões fixas, tradicionais, portáteis e móveis, ou seja, uma plataforma realmente moderna, com plenas condições de se manter competitiva, desde que tenha o oxigênio necessário. O oxigênio necessário é o espectro de frequência, e é isso que nós estamos tratando hoje aqui. A televisão fala muito pouco dela. A banda larga se vende muito melhor do que a própria radiodifusão. Nós temos desenvolvimentos importantíssimos acontecendo com resultados esperados para os próximos 2, 10 e 20 anos, para mencionar alguns. Uma convergência da utilização da televisão aberta com banda larga, que está sendo chamada de televisão híbrida,
Em cerca de 10 anos, nós estamos esperando a ultra alta definição, Ultra HD, com telas praticamente gigantescas, com ângulos de visão de 100 graus, televisões maiores que poderão ser assistidas com muito conforto, numa proximidade muito grande entre o aparelho e o telespectador. Hoje, a recomendação é 3 vezes a altura do aparelho, nós estamos falando de um aparelho muito maior, com uma recomendação de 0,75 a altura do aparelho e um ângulo de visão que hoje são 30 graus, nós estamos falando de um ângulo de visão de 100 graus. Esses são alguns dos desenvolvimentos que a gente tem previsto, que eu trouxe aqui. Eu roubei esse slide da NHK com o propósito de mostrar que tem desenvolvimentos importantes acontecendo na área da televisão digital. E o que nós estamos discutindo aqui é o futuro da televisão aberta. Quando se discute a faixa de 700, tem que se entender que está se discutindo o futuro da televisão aberta no Brasil. Nós vamos continuar com o sucesso do modelo analógico, nós vamos ter a imagem quase perfeita. Eu digo imagem quase perfeita, porque a imagem perfeita para o técnico não existe nunca, nunca vai existir, sempre vai existir a busca de uma imagem perfeita. Mas a imagem quase perfeita vai estar ao acesso de todos, isso tem a ver com a cobertura da televisão aberta digital. Ou nós vamos ter parte da população com a tela negra. Tela negra pode significar a interferência, a televisão digital sendo interferida, a interferência na tecnologia digital, ela não provoca uma degradação do sinal, ela provoca uma tela negra, o telespectador passa a não ter o serviço, o que significaria um caminho para a decadência da maior plataforma de mídia de massa do Brasil. Então, nós estamos discutindo exatamente isso. O que vai acontecer com a televisão brasileira? O que nós temos hoje? Nós temos na televisão analógica 61 canais, entre VHF e UHF, são denominações técnicas de faixa mais baixa e faixa um pouquinho mais alta, e temos em discussão a possibilidade da disponibilização da faixa de 700 MHz, que seriam os canais de 52 a 69, para a banda larga, ficando a televisão limitada a 37 canais em UHF, os canais 14 a 51. Essa migração analógico-digital já tem, de per se, um ganho na eficiência espectral, um ganho na utilização do espectro, fruto da característica da tecnologia digital. Existe também uma otimização do uso dos canais digitais, um trabalho de replanejamento que está sendo muito bem conduzido, mas tudo isso tem que se mostrar factível, tem que se mostrar apropriado para atender às necessidades da televisão aberta. Por que a discussão da faixa de 700? O Levi tem um slide bastante elucidativo que mostra que a faixa de 700 é uma faixa nobre. É uma faixa que alcança longas distâncias e tem uma penetração facilitada em edificações. Se não fosse um detalhe bastante importante, eu poderia se dizer que os dois serviços estariam disputando a faixa em pé de igualdade. Mas é importante, esse quadro é extremamente importante, a gente registrar que a faixa de 700 é apenas uma das muitas alternativas que a banda larga sem fio tem. É uma das alternativas. Ela já tem todas essas faixas disponíveis, tem uma conferência da UIT em 2015, cujo item principal da agenda é a atribuição de faixas adicionais, e do outro lado, nós temos na faixa de UHF a única alternativa da maior plataforma de mídia de massa brasileira. Eu quis, trazendo aquele gráfico que mostra a predominância da TV aberta do Brasil, principalmente faixa C, D e E, 64% da população, eu queria que ficasse registrado essa informação, que é muito importante. A única opção para a TV aberta brasileira é a faixa de UHF. Isso parece dramático e, na realidade, é dramático. Porque se a televisão aberta não tiver disponível essa única faixa de UHF limpa, sem interferência, ela não tem futuro. Então, nós estamos discutindo realmente um quadro dramático no caso da televisão aberta brasileira. O estudo da viabilidade da liberação da faixa, que essa viabilidade ainda está sendo estudada, ele tem duas premissas básicas. Uma, acertadamente adotada pelo governo, que é a mesma cobertura digital, comparada com a cobertura analógica. Isso é uma premissa básica e que tem que ser cumprido, e é um trabalho que vem sendo muito bem feito, sob a coordenação da Anatel, do Ministério das Comunicações, com uma participação que eu queria destacar de consultores da SET,
e uma disponibilidade, uma abordagem da radiodifusão bastante racional, bastante pragmática, bastante flexível no sentido de negociar as necessidades e se acomodar, tanto quanto possível, até o canal 51. Esse é um trabalho que está caminhando bastante bem e, como o Levi colocou, nós acreditamos que chegará a bom porto. O que nos preocupa? Nos preocupa hoje um trabalho que nós entendemos não está bem equacionado na sua gerência. É a interferência da televisão da banda larga na televisão digital, na faixa de 700. São serviços que vão utilizar faixas vizinhas. A interferência é um fenômeno físico inerente à convivência entre os serviços, então ela existe. É um problema técnico, tem que ser resolvido tecnicamente. Ela não se curva a nenhuma decisão política, um decreto ou uma portaria. Tá? E lembrando, mais uma vez, que quando nós falamos de interferência, nós falamos de tela negra, não falamos de um serviço piorado, de um serviço degradado. Nós falamos de um serviço inexistente na casa do usuário. Existe uma segunda premissa também de muito acerto adotada pelo governo, de que a liberação da faixa de 700 deve acontecer sem que haja interferência da banda larga na televisão. Isso é uma determinação correta. Agora, como fazer isso acontecer? É um problema sério. Nós iniciamos um ciclo de estudos no âmbito da radiodifusão já há algum tempo, estudos teóricos. Os primeiros resultados nos preocuparam, nós passamos a analisar casos específicos de países que já tinham passado por essa situação. A consistência e a coerência das análises e das evidências encontradas aumentaram as nossas preocupações e nós passamos, então, a interagir com alguns países, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, países que já estavam mais adiantados, no sentido não de importar um modelo, porque os ambientes são diferentes, as tecnologias são diferentes, mas de entender como é que eles estavam abordando os problemas, como é que eles identificaram os problemas, como é que eles estavam abordando as soluções para os problemas e tentar encaminhar alguma coisa aqui no Brasil. Nós fizemos uma série de reuniões, conferências telefônicas, videoconferências, que foram o término de nosso trabalho, envolvendo aí a participação do Ministério das Comunicações e da Anatel. E, dentre várias das conclusões importantes que nós chegamos interagindo com esses países, quando eu digo países, eu estou me referindo a agências reguladoras, órgãos do governo e operadores. Nós tivemos aí a felicidade de contar com a disponibilidade de representantes sêniores dessas várias entidades. E das conclusões importantes, a primeira, o problema existe em todos os casos. Agora, cada caso é um caso que depende da tecnologia utilizada, depende do ambiente de cada país. As soluções passam, inevitavelmente, pelo trabalho conjunto, governo, órgão regulador, radiodifusor, operadores de telecom. E nós só faltamos escutar pelo amor de Deus, Brasil, testes, testes e mais testes. Tá? Existem referências internacionais, recomendações, que devem ser usadas apenas como referências. Testes, testes e mais testes, testes robustos e testes detalhados, que demandam tempo, mas que são necessários. Isso aqui é um exemplo, eu estou trazendo 2 exemplos expressivos, que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido. Depois de 2 anos de estudos comuns no ambiente europeu, a Ofcom, que é a reguladora britânica, trabalhou mais 1 ano e meio e chegou a uma situação em que eles identificaram antecipadamente 2.700.000 residências que definitivamente vão ser afetadas pela banda larga móvel. Fizeram toda uma preparação para evitar esses problemas, ou seja, o suprimento antecipado de filtros e outros tipos de equipamento a serem instalados nas residências. Constituíram uma empresa responsável por uma logística completa, complexa e necessária, com um orçamento de 180 milhões de libras esterlinas, arredondando, dá uns 300 milhões de dólares, orçamento esse provido pelas operadoras de banda larga. Opa, está na hora de correr. E é um exemplo de um país que tem um contexto diferente do nosso, uma tecnologia diferente da nossa, mas a lição que a gente aprendeu nisso aí foi a necessidade de se fazer estudos criteriosos, testes rigorosos e detalhados. 2 anos de testes rigorosos foram necessários para que o Japão apresentasse um relatório, na realidade um extrato de um relatório, 100 páginas, 100 e poucas páginas, de um relatório de 721 páginas na UIT.
refletindo os estudos e os testes que eles fizeram e comentando a gravidade dos problemas que eles encontraram e as soluções tomadas para mitigar esses problemas. Eles fizeram testes com 25 tipos de televisão, 15 sistemas de recepção. Sistemas de recepção, porque cada 15 sistemas de recepção se aplicava a cada um receptor. Isso significa um receptor com antena interna, antena externa, antena com amplificador, antena sem amplificador, antena coletiva, antena individual, criando uma miríade de cenários. Cada cenário foi vasculhado criteriosamente, canal por canal. Logo no início dos testes, eles chegaram às conclusões que os problemas não existiam apenas nos canais mais próximos, sim em toda a faixa de frequência. Então, tiveram que medir canal por canal. E, naturalmente, com a identificação de um quadro concreto mais grave, eles tiveram que tomar providências de mitigação mais severas e mais caras. Ou seja, as soluções existem, elas são mais caras, mas existem. Nós não estamos falando de um problema sem solução, um problema que tem solução. No caso do Japão, o orçamento que o governo tem hoje é um orçamento de 3 bilhões de dólares para tratar dos problemas identificados, o que eles chamam de atividades de mitigação antecipada. A postecipada, a posteriori, não está incluída nesse orçamento de 3 bilhões de dólares. O Japão está trabalhando seriamente nesse tema. Eles vão começar a usar a faixa para banda larga em 2015. Desde 2011, que eles já estão construindo os televisores com filtros mais parrudos, no sentido de amenizar as possibilidades de interferência. E esse quadro do Japão nos assustou muito. Nós trouxemos, a SET trouxe, o Olímpio, o presidente da SET está conosco aqui, ele vai falar com mais detalhes. Os representantes do governo japonês, nós fizemos reuniões junto com o Ministério, junto com a Anatel, passaram uma manhã conosco. Tivemos a felicidade de trazer o diretor de tecnologia de radiodifusão do Ministério para discutir os estudos e os resultados dos estudos japoneses, com a preocupação deles e nossa, não de identificar os resultados japoneses com a situação brasileira. O caso brasileiro vai ser um caso brasileiro. Se vai custar 1 bi, 500 milhões, 2 bilhões, a gente não está trabalhando com esses números ainda. Mas foi de identificar exatamente o processo que eles vivenciaram. Por que a especial importância do caso japonês? A tecnologia japonesa é a tecnologia adotada pelo Brasil com as devidas nacionalizações. O arranjo de frequência é a combinação dos canais que ligam uma estação radiobase com o celular com a radiobase. O arranjo de frequência deles é o mesmo nosso, é um arranjo asiático, conhecido como APT. Eles adotaram como critério fortíssimo a proteção à televisão digital, que é o critério brasileiro, e a quantidade de televisores que tem no Japão, que, guardada as proporções entre população e dimensão territorial, eles têm uma quantidade de televisões próxima das nossas, pela densidade de televisores que tem cada residência. Esse é um quadro que nos leva, e eu gostaria, presidente João Rezende, de dar destaque a esse quadro, a uma situação em que é fundamental que não se tome nenhuma providência sobre o uso da faixa de 700 no Brasil antes que esses testes rigorosos, abrangentes e completos sejam feitos. Nós temos na consulta pública 12, entre os artigos 6 e 10 ou 11 do regulamento de uso da faixa, que está em consulta, uma série de parâmetros técnicos, como banda de guarda, como limites de potência, emissões de espúrios, emissões indesejáveis, que não têm a menor condição de serem identificados, de serem definidos, de serem assumidos antes que nós passemos por um período desses testes rigorosos. O risco para a televisão é muito grande, o risco para a operação da banda larga é muito grande. Nós estamos falando, então, de tratar a interferência, e aqui eu estou colocando as coisas de uma forma muito franca, muito real. É um processo factível, a interferência tem solução, agora, não é simples e não é rápido, não é curto. Qualquer coisa que desconsidere a complexidade do processo vai dar em águas erradas. Nós temos a fase de diagnóstico, testes, e os testes têm que ser completos. Existe toda uma orientação da própria UIT, União Internacional de Telecomunicações, que foi seguida pelo Japão. Existe a necessidade de se testar canal por canal. Uma vez diagnosticada a dimensão do problema de interferência no Brasil, que nós não temos ainda, nós temos que passar para a análise das soluções, uma segunda fase demandante de esforço, identificar as soluções, quanto é que cada solução vai custar,
procedimentos para as operadoras, quer dizer, os entrantes, os novos entrantes na faixa, que vão se beneficiar da liberação da faixa, terão que assumir essas despesas com as providências de mitigação e os tempos para a implantação dessas soluções. Tudo isso é fundamental que conste da maneira mais clara, mais explícita no edital. Uma empresa, qualquer que seja ela, para entrar numa licitação, ela tem que conhecer toda e qualquer condição de uso da faixa de frequência. Tá? E isso realmente toma um tempo. O Olímpio, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, vai falar para vocês sobre os testes que eles estão fazendo com a Mackenzie. Eu queria chamar a atenção aqui para o aspecto do cronograma. Eu estava conversando com o presidente João Rezende antes, um pouquinho antes de nós começarmos essa sessão, e mencionando que nós temos um cronograma que já é um cronograma comprimido. Fazer uma bateria de testes necessários num prazo menor do que isso é impossível, nós consideramos inviável. Tá? E nós estamos falando de resultados da fase de diagnóstico para o final de outubro. E nós sabemos, isso é uma preocupação nossa também, nós sabemos que isso contraria o cronograma do governo. Mas nós achamos que é inviável que esses testes aconteçam dessa maneira. E para alguns que acham que isso vai nos atrasar com relação ao que está acontecendo no mundo, esse é um quadro bastante atualizado, foi tirado de um site do 4G, que é uma entidade ligada à banda larga móvel, que mostra a baixa densidade da utilização da faixa de 700 no mundo ainda. Então, nós temos necessidade e temos tempo para estudar devidamente o problema da interferência na faixa de 700. Nós temos aqui a lágrima verde, que mostra os sistemas em operação, que realmente são pouquíssimos os sistemas. O planejado, indicado pela lágrima rosa. Tá? E nós vemos aqui que a concentração, tanto de planejado quanto do que está sendo utilizado, está na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Canadá ainda está na fase de planejamento, Estados Unidos saiu na frente na faixa de 700. E com relação ao resto do mundo, é baixíssima, inexpressiva a densidade de utilização da faixa de 700. Então, fazer um trabalho com mais cautela, com mais cuidado no Brasil, mexer um pouco no cronograma do governo, não nos coloca numa rota de atraso, muito pelo contrário. E eu termino a fala aqui repetindo os meus comentários iniciais, que é fundamental, que isso coincide com alguns dos conteúdos da apresentação do Levi, que as interferências sejam resolvidas antes da consulta pública sobre os editais. E a gente refaz aqui, presidente João Rezende, o pleito aí, a solicitação de que seja criado esse trabalho de equipe, um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério e pela Anatel, e que nós, radiodifusores e operadoras de telecom, possamos sentar e discutir tecnicamente um problema que é eminentemente técnico. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu fico aí à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.